a conferir o que vem pela frente. O que está ruim desde já, ô Matos, é a situação do Zubeldia. Até estava falando ontem aqui com o nosso colega, né, o Renan Teixeira. Substituir por quem? Essa é a pergunta, né? Mas que ele não está bem, não está, né? Será que... E aí? Um elenco de reservas... Ele está pressionado, né? E agora para encarar um adversário, Palmeiras não está no seu melhor momento também. Oi, diga. É a Ponte Preta, só te cortando, na Rosa, eu estava conferindo aqui. Isso, a Ponte Preta também. Boa. Aí tá o São Paulo pega a Ponte Preta e o São Bernardo nos 2 últimos jogos. Boa, a informação certinha com Rosa. E o Zubeldia, Rodrigo? Então, é o que eu disse, minha visão, pelo menos, né? Eu acho, primeiro, tem um problema no mercado de técnicos que não está muito fácil, né? Olha o Botafogo aí que perdeu o Arthur Jorge, está um mês e meio tentando achar, quase um mês e meio, né? 40 dias, tentando achar um técnico e com interino desde então. Tudo bem, tem a questão do Textor tá aí procurando bastante, ser bastante exigente, procurando técnicos europeus, mas não está muito fácil, não tanto de técnicos brasileiros quanto de técnicos estrangeiros. Eu acho que o São Paulo tem que pensar bastante sobre se, de fato, por conta de um desempenho ruim aí de início de temporada, você vai dispensar um técnico que tem feito o possível dentro do que você tem de elenco, que é um elenco ali que tem um time titular com alguns jogadores bons, né, que já foram estrelas, que são estrelas, né, Lucas, Oscar, Caleri e tal, mas não é um elenco esplendoroso, né, até foi bem desfalcado para essa temporada. Então, às vezes você fica com essa ilusão de que tira o técnico, coloca outro, vai resolver tudo. Eu acho que é muito cedo ainda para fazer essa análise em relação ao São Paulo, mas é a minha visão. Eu acho que, de repente, um resultado ruim amanhã não, no domingo, né? Dependendo de como for, né? Se o Palmeiras ganhar com um placar que seja um pouco mais dilatado, aí, de fato, as cornetas sempre sobem quando isso acontece, né? Pois é, só avisando a quem estava assistindo a gente pelo YouTube, a gente teve uma rápida interrupção na nossa transmissão, só no YouTube, na TV estava tudo normal e continua normal, no Wallplay também. No YouTube travou ali uma questão interna, enfim, do YouTube, mas parece que já está tudo resolvido. Desculpem, hein? Nada, não foi culpa nossa aqui, mas a gente pede desculpas, vamos tocando o barquinho aqui da nossa transmissão. A gente segue falando sobre esporte, sobre o Zubeldia, sobre o técnico do São Paulo. Ô Rosa, você acha que essa pressão, né, sobre ele é justa ou a torcida está pegando demais no pé dele? Eu acho que tem que separar algumas coisas, Diego. Por exemplo, o futebol que o São Paulo apresentou, a gente viu naquele jogo contra o Corinthians, né, que a gente falou, comentamos aqui sobre a possibilidade do Lucas ir para a seleção, mas esse rodízio que os técnicos estão fazendo no começo da temporada, eu vejo que está prejudicando a forma do time jogar. Você vê, cada hora eles entram com um time, não definem qual é o time titular. Eu acho que já com um mês ou um mês e meio de temporada já tinham que ter um esquema preparado, mas eles querem fazer esse rodízio, e aí gera essa instabilidade. Foi a mesma forma que aconteceu com o Palmeiras, que quando joga o time reserva, o time não rende, e aí por isso o Palmeiras está nessa situação. E o São Paulo a mesma coisa. Então, aí sobra para o treinador, que é ele que está fazendo a gestão de elenco, para tentar ver se o elenco dele, ao longo da temporada, consegue chegar ao nível de competitividade com qualquer uma das equipes. Agora, o São Paulo tem um fator a seu favor, que é que vai se classificar sem problema algum. Aí no mata-mata, aí eu acho que o treinador tem que ser mais bem avaliado, porque se o time continuar jogando mal, quando tiver todos os jogadores à disposição e não conseguir encarar o mata-mata, aí eu acho que aí o treinador começa a ser questionado, porque o Campeonato Paulista, eu discordo de quem fala que o Campeonato Paulista não serve para nada e também que serve como laboratório. Eu acho que aí o treinador já tem que dar resposta, principalmente o treinador como o Zubeldia, que está recebendo os reforços, que fez uma campanha até ok no Campeonato Brasileiro do ano passado, Libertadores aí não conseguiu ser aquele, mas agora ele está já ambientado, já conhece o clube. Eu acho que ele tem que dar uma resposta e eu vou esperar até o mata-mata para ver se realmente chega a hora de dar aquelas cornetadas, dizendo, olha, realmente ele não vai ter muito perigo pela frente durante a temporada, porque ele não conseguiu encarar o mata-mata do Campeonato Paulista, Diego. Vamos falar do outro lado então, do Palmeiras, Rodrigo. A pressão tá para vencer, né, na tabela. Ainda tem que ter se aproximado, melhorou um pouquinho, o time ainda está fora da zona de classificação. Acho que a gente até preparou
uma tela, né, da classificação, porque, por exemplo, o Palmeiras está atrás da Ponte Preta, do São Bernardo, faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase. Veja aí, Grupo A, Corinthians e Mirassol na frente, depois Botafogo e Inter de Limeira. Grupo B, Guarani e Portuguesa na frente, depois Santos e Red Bull Bragantino. No Grupo C, São Paulo e Novo Horizontino na frente, depois Noroeste e Água Santa. E no Grupo D, que é o grupo do Palmeiras, São Bernardo e Ponte Preta na frente, 19 e 18, Palmeiras tem 16 e o Velo Clube tem 6 pontos. Tá ruim aí pro Verdão, né, Rodrigo? Então, mas você olha pela tabela, Diego, o Palmeiras estaria classificado nos outros 3 grupos, né? Com os 16 pontos dele e o saldo, ele estaria entre os 2 primeiros nos outros 3 grupos. Só no grupo dele, que acabou sendo um grupo mais forte pelo desempenho do São Bernardo e da Ponte Preta, que ele está fora. E por isso que eu questiono um pouco essa coisa do regulamento do Campeonato Paulista. Pode deixar de fora um time que está entre os 8 hoje, né? Mas, enfim, já falamos disso. O que eu acho, assim, o Palmeiras e o São Paulo estão corretos em fazer a rotação. Aí eu vou discordar do Rosa nesse momento. Assim, tem que rodar o elenco, porque se não rodar, vai morrer mais na frente nas competições mais importantes. No Brasileiro, essa foi uma temporada que começou muito cedo, com o estadual começando ali segunda semana de janeiro. Quem não rodar elenco vai morrer nas competições mais importantes, que são o brasileiro. E quando chegar ali no meio do brasileiro, ninguém vai lembrar que o cara, ele ganhou, foi o melhor na primeira fase do Paulista, e aí ele conseguiu sem poupar ninguém. Então, acho que o Abel está agindo correto nessa rotação. E quando ele joga com o time titular, ele tem um rendimento bem melhor, né? Eu acho que o Palmeiras talvez tenha uma questão aí de elenco, porque ele está com muito jogador jovem como substituto. Por isso, talvez, o time reserva não tem o mesmo rendimento do titular. Então, eu acho que o que chama a atenção para o resto da temporada é que o Palmeiras talvez precise encorpar um pouco mais o seu elenco. Agora tem um time titular muito bom. Um intervalo para você da TV, te faço convite, hein? Tem jogo exclusivo do UOL Play chegando, Portuguesa e Corinthians. Amanhã, jogo exclusivo do UOL Play. Veja aí, 6h30 da tarde, narração de Milton Leite, Juca Kfouri e Casagrande comentam. Exclusivo no streaming, no UOL Play. Vai aparecer aí o QR Code, aponte a câmera do seu celular se você ainda não é assinante UOL Play. Assine os pacotes a partir de R$19,90. Você pode acompanhar as partidas do Campeonato Paulista e muito mais os conteúdos do UOL Play. Amanhã, exclusivo no UOL Play, Portuguesa e Corinthians. Milton Leite vai narrar e você vai assistir com a gente. Eu volto já, depois do intervalo. Rosa, aqui no YouTube ainda falando sobre o Palmeiras, na sua opinião, né, o que tem acontecido será com o Verdão? Porque tá demorando, né? Tá demorando mais do que o habitual para o time se encontrar agora em 2025. É um debate interessante, né? Em parte também eu concordo com o Rodrigo, né? A questão eu sei que lá para frente, mas para o torcedor, torcedor que ele realmente ele não vai entender e não vai aceitar. E eu acho que já está um zoom aí entre vários analistas e mesmo torcedores, se você conversa nas ruas, eles acham que se o Palmeiras não classificar, e aí uma questão que você também pode jogar em outros debates aí, Diego, se é um vexame o Palmeiras com esse elenco que tem, com essa estrutura que tem, ficar fora o atual tricampeão paulista não conseguir se classificar, e aí a gente pode falar do regulamento, mas não dá para chorar porque a gente sabe que esse regulamento já existe e todos os clubes concordam, até notícias de bastidores, alguns chegaram a cogitar, mas os clubes não aceitaram e vão com esse regulamento mesmo. Mas essa oscilação realmente, aí eu concordo com o Rodrigo, tem muita relação com a questão do elenco. A gente sabe que o Palmeiras, quando joga com o seu time principal, é um time muito forte, mas depois, quando coloca jogadores jogadores jovens, jogadores que estão do segundo escalão, vamos dizer assim, não consegue ter o rendimento. O Palmeiras teve 4 empates. O Palmeiras, por exemplo, empatou com o Noroeste, aí o São Bernardo foi lá e ganhou do Noroeste. O Palmeiras empatou com o Água Santa, que é um dos times candidatos ao rebaixamento. Depois, contra o Corinthians, vamos dizer, é um clássico. Esta instabilidade tem muito a ver com a questão do elenco, por isso que o torcedor palmeirense cobra muito mais jogadores, Diego. Muito bom, pessoal, me confirma aqui para a gente voltar, 10 segundinhos, né? 6h47